Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 25, e nós vamos relembrar o caminho de um homem que se deixou gastar, um homem que teve os olhos abertos e agora recebeu a missão de Deus, de ajudar outras pessoas a também abrir os olhos, porque é assim. Primeiro, você precisa ter os olhos abertos, e quando Cristo abre o teu olho, você vai querer abrir também os olhos dos outros. Atos capítulo 26, nós vamos ler inicialmente a partir dos versos de 1 ao 3, e depois seguiremos. Todos acharam? Atos capítulo 26. Então o rei Agripa disse a Paulo: é permitido que faças a tua defesa. Então Paulo estendendo a mão, começou a sua defesa, dizendo: julgo-me feliz, ó rei Agripa, por poder hoje defender-me perante ti de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso suplico-te que me ouças com paciência. Paulo está fazendo mais uma defesa, não mais diante dos judeus, não mais diante do governador Félix, mas agora diante de Festo, um outro governador, e diante do rei, chamado rei Agripa. Esse é o Agripa II, filho do Agripa I e do chamado rei Herodes o Grande. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus maravilhoso, nosso Pai, queremos entronizar o Senhor como Deus maravilhoso das nossas vidas. Obrigado, Pai, por termos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é um alimento para nós. Nos alegramos por saber que este alimento é suficiente. Aquele alimento que o Senhor deu para Elias, ele caminhou por 40 dias e 40 noites. Mas este alimento, o pão que permanece, este alimento alimenta-nos aqui na terra e nos ajuda a prosseguir por toda a eternidade. Por isso, Jesus, nós nos oferecemos a Ti, no Teu nome, para a Tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém, Pai. Vou contar com os meus irmãos aí do multimídia, estou sem o apontador hoje, então vamos juntos. Quero trazer a memória dos irmãos, primeiro com esta tela onde falamos das 7 sessões, ou seja, 7 partes, em que conta a trajetória do apóstolo Paulo. Os irmãos sabem que o livro de Atos é dividido basicamente em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 12, contando a história dos atos do Espírito Santo através de Pedro. E do capítulo 13 ao 28, contando os atos do Espírito Santo através de Paulo. Dentre as muitas formas de dividir o livro de Atos, esta é uma delas. Pensando então na história de Paulo, que começa no capítulo 9, mas ele está se convertendo, ele está aprendendo, ele está sendo lapidado, e é no capítulo 13 que Paulo começa a exercer o seu ministério mais propriamente dito. E este ministério de Paulo é dividido em 7 partes. A primeira parte, mostrando a sua primeira viagem missionária. Mais tarde existe um concílio lá em Jerusalém, já estamos no capítulo 15,
Depois, a segunda viagem, onde Paulo vai por muitas partes da terra, onde ele vai estar abrindo igrejas, dos capítulos 15 até o 18. Paulo então faz uma terceira viagem, começando do capítulo 18, indo até o capítulo 21. Agora ele está encerrando o seu ministério. Ele é preso no capítulo 21, e esta prisão ele passa por diversas etapas até chegar ao capítulo 26, que é o capítulo que estamos hoje. Meus irmãos, quando nós pensamos no capítulo anterior, capítulo 24, vimos que Paulo esteve diante do governador Félix, e aquele governador, ele queria receber propina, porque Paulo disse: olha, eu estou preso pelos judeus, porque eu vim trazer donativos, eu vim trazer dinheiro para as pessoas pobres aqui da Judeia e de Jerusalém. Por causa disso, cresceu os olhos daquele governador, ou seja, era um governador dominado pela promiscuidade e pela ganância. Ele buscava vantagens políticas, ele buscava não a vontade do povo, mas ele buscava propina. Qualquer semelhança com a realidade de hoje não é mera coincidência. O fato é que Félix morreu, passaram-se 2 anos, e agora, neste capítulo 26, Paulo está diante de um novo governador, não Félix, mas Festo. Festo, ao chegar no capítulo 25, sabendo que Paulo está preso, ele quer saber por que você está preso. E ele diz: eu não cometi nenhum crime. E ele se explica. Os judeus vêm, vendo a boa vontade de Festo, e diz: tragam ele para Jerusalém. Quando a gente olha no texto bíblico, vamos ver que eles estavam preparando uma cilada para o apóstolo Paulo, para matar o apóstolo Paulo. Capítulo 21, verso 3, fizeram esse pedido a Festo apenas porque queriam tirar a vida deste servo. Estavam querendo, vamos dizer, usar a boa vontade daquele homem, a forma educada que ele se colocou, o novo governador, para tirar vantagem. Bem, Paulo diz: eu não quero ir para Jerusalém, eu quero ser levado direto para Roma. É como se ele estivesse dizendo: eu não quero ir para a primeira instância, não quero ir para a segunda instância, eu quero ir direto para o Supremo Tribunal. Ele podia fazer isso? Podia, porque ele era um cidadão romano, ele tinha este direito. O fato é que Festo não tinha um relatório. Por que eu vou mandar este homem, sendo que eu não tenho nenhum crime contra ele? É nesta hora que chega o chamado rei Agripa II. Capítulo 26, então, chega Agripa. E Festo diz: eu quero que você ouça este prisioneiro que eu tenho, porque ele é um cidadão romano, ele quer ser mandado para ser julgado em Roma, mas eu não tenho acusação. Você pode ouvi-lo para me ajudar a preparar este relatório? É interessante, irmãos, que agora começa o apóstolo a apresentar a sua defesa. O apóstolo Paulo sabiamente começa, vamos dizer, enaltecendo ao governador, ao rei Agripa, dizendo: Agripa, é um privilégio ser ouvido pelo Senhor e fazer a minha defesa, porque eu sei que o Senhor é versado na lei dos judeus, o Senhor conhece. Nós precisamos sim buscar palavras de sabedoria para todos os momentos da vida. Uma palavra maldita, uma palavra mal falada, ela traz consequências. O grande segredo do servo de Deus é
Pensar primeiro, falar depois. Pensar primeiro, agir depois. Então Paulo, depois de fazer estas palavras de elogio, não é bajulação, mas de reconhecimento a uma autoridade, agora Paulo começa a fazer a sua defesa. E eu quero convidar vocês para pensarmos sobre isso, porque o nosso tema desta noite é abrir os olhos, chamados por Deus para abrir os olhos. Quando a gente vê no capítulo 26, verso 18, Paulo vai dizer: Jesus me chamou para abrir os olhos das pessoas. Você tem essa consciência? Em primeiro lugar, você é uma pessoa que já teve os olhos abertos? Seus olhos já foram abertos? Você já compreendeu o grande amor de Deus pela sua vida? Já compreendeu a situação terrível em que você estava? É sobre isso que Paulo vai nos falar nesta noite. Veja essa próxima tela. Quem pode ajudar outras pessoas a abrir os olhos? Quem pode? Quem é que pode ajudar alguém a saber de um risco? Alguém aqui já fez uma compra num site pirata da internet e se deu mal? Quem já fez? Alguém já caiu nesta armadilha? Ninguém aqui? Não? Tem então. E o que é que você faz quando cai numa armadilha dessa? O que é que se faz? Deixa lá para outros caírem também? Você não tem vontade de avisar todo mundo? Então, quem já caiu em determinadas armadilhas tem alguma experiência. E às vezes a gente murmura tanto, mas determinadas experiências que a gente tem, viu, irmão Otaniel, ajuda a gente mais tarde a saber como ajudar outros e como não cair de novo. Alguém já disse o seguinte: ninguém consegue tirar outro ou levar outro, conduzir outros no deserto se nunca passou por lá. É por isso que Moisés, antes de levar o povo, Deus levou ele para passar um tempo lá, porque as nossas experiências vão nos ajudar. Então, quem é que pode ajudar outras pessoas a abrirem os seus olhos? É exatamente alguém que um dia teve os olhos abertos. E se tem alguém que era cego pela religiosidade, cego pela sua vida de moral ilibada, cego pela sua crença, pela sua confiança, da forma errada, é verdade, mas era uma pessoa sincera, era sinceramente errado. Tem pessoas que são sinceramente erradas, né, pastor Milton? Sinceramente, a pessoa tem certeza, mas está errada, especialmente quando fica querendo criar o seu próprio manual, ao invés de seguir pelo manual do fabricante. Quanta gente querendo seguir pelo seu próprio manual. De forma, queridos irmãos, que o apóstolo aqui, ele vai agora usar estratégias para abrir os olhos do rei Herodes, abrir os olhos do governador Festo, abrir os olhos das pessoas que estavam ao seu alcance, assim como ele escreveu várias partes que servem para hoje, também nós abrirmos os nossos olhos. E nós que tivemos os olhos abertos um dia, agora temos uma missão. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão se tivemos os olhos abertos um dia? Abrir os olhos de outros. Esse é o nosso tema desta noite. Como foi que Paulo fez para tentar abrir os olhos dos outros? Vamos ver então nesta tela o testemunho de Paulo, e aí eu peço que você abra a sua Bíblia para nós acompanharmos juntos. Qual foi a estratégia de Paulo para abrir os olhos do governador, do rei e de todos nós? E agora, como nós também devemos fazer? Em primeiro lugar, Paulo diz para o rei Herodes:
no caso aqui com o nome de Agripa. Herodes era o título, mas o rei Agripa II, filho do Herodes I e do Herodes o Grande, ele diz, em primeiro lugar, eu era um fariseu rigoroso. Olha o que ele diz, versos 4 em diante. Pois desde a juventude a minha vida é conhecida entre o meu povo e por todos os judeus em Jerusalém. Quer dizer, ninguém pode dizer que é inocente. Todo mundo conhece quem eu era. Eles me conhecem desde o princípio e, se quiserem, pode dar testemunho de que eu vivi como um fariseu, segundo o mais severo grupo da nossa religião. Agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. Feitas nossas 12 tribos que esperam alcançar esta promessa, servindo a Deus com fervor noite e dia. É por causa dessa esperança, ó rei, que sou acusado pelos judeus, porque se considera inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos. Por que se considera inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos? Então, até aqui ele estava dizendo quem eu era. Eu era um religioso ao pé da letra. É como se hoje alguém dissesse, eu era um católico, daquele católico praticante, alguém que não deixava assim as coisas mais ou menos, eu seguia à risca. Então é isso que Paulo, em primeiro lugar, está dizendo. Segundo, ele era, além disso, e por causa disso, ele era um perseguidor fanático. O que era que ele fazia por causa da crença dele? Versos 9 em diante. Eu pensava que deveria praticar muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno, o que de fato eu fiz em Jerusalém, pois tendo recebido autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos santos das prisões, como também dei o meu voto contra eles quando estavam para matá-los, e castigando-o muitas vezes em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, e cada vez mais eu estava enfurecido contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Então o camarada está dizendo, olha, o que eu cria, além do que eu cria, o que eu comecei a fazer, eu comecei a perseguir, a matar, eu era um radical, e fazia isso por causa da crença, fazia isso por causa da minha convicção, mas algo extraordinário aconteceu. Nós, servos de Deus, devemos ter o testemunho, como era a minha vida antes, o que foi que aconteceu, foi que mudou em minha vida. E meus irmãos, eu, por mais que me esforce, não conseguirei abrir os olhos de ninguém. Eu preciso entender de que quem abre os olhos é Deus. Deus vai usar o meu testemunho. Deus vai usar a minha vida, o meu exemplo, não só as palavras, mas o exemplo. Agora é Ele. Lembram-se quando Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Jesus olhou para ele e disse, parabéns Pedro, quem revelou isso para você, não foi a carne nem o sangue, foi o Deus quem te revelou isso. Então devemos orar a Deus. Alguém já disse o seguinte, que às vezes devemos parar de falar de Jesus para as pessoas e falar para Jesus sobre as pessoas. Jesus, coloco em tuas mãos fulano de tal, eu te apresento esta vida, eu já falei, eu já tentei explicar, mas eu não consigo. Então Paulo agora vai contar o que é que aconteceu. Veja aí na sua Bíblia, versos 12 em diante.
Numa dessas vezes eu fui para Damasco munido de autoridade dos principais sacerdotes e comissionado por eles. Eles mandaram eu ir. Eu era alguém que estava a serviço dos sacerdotes. Ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu que brilhava mais do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia, na língua dos hebreus: Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistires ao aguilhão. Eu disse: quem és, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé. Foi para isso que eu te apareci, para te fazer servo e testemunha, tanto das coisas que viste da minha parte, como daquelas que te manifestarei. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, para que os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a maravilhosa luz, e do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Louvado, engrandecido para sempre seja o nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a vida cristã é como um acidente de carro. O que aconteceu antes? O que estava acontecendo? Onde eu estava? Em que velocidade eu estava? O que eu fazia? Para onde eu ia? Tal coisa aconteceu. Como foi? De forma, irmãos, que aqui o apóstolo Paulo está dizendo o que foi que aconteceu para que os olhos dele fossem abertos. Eu era um religioso ao extremo. Pela minha religião eu matava e morria. Mas naquele dia, ao meio-dia, apareceu uma luz. E esta luz que brilhava mais do que o sol, esta luz veio sobre mim e eu ouvi uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistires ao aguilhão. O que é esse aguilhão? Aguilhão era uma madeira com a ponta de ferro, uma madeira ou um próprio ferro pontiagudo. Quem estava levando um boi jovem ia com o aguilhão. Quando o boi dava um coice, se colocava o aguilhão, ele dava o coice no aguilhão, ou seja, ao invés de ele ferir a pessoa, ele se feria. Quando o boi estava em numa carroça, era colocado ali várias madeiras pontiagudas. Quando ele batia o pé, ele se feria. Então, quanto mais ele recalcitava, quanto mais ele reagia, quanto mais ele brigava, mais ele se feria. Jesus está tratando Paulo aqui como um boi jovem, indomável, dizendo para ele: pare de bater, pare de resistir contra o aguilhão. E é maravilhoso, irmãos, que Jesus se apresenta a este homem no meio do caminho. Os olhos dele, apesar de humanamente ficarem cegos, os olhos espirituais foram abertos. Tem muitos cegos fisicamente que veem espiritualmente, tem muitos que veem fisicamente, mas são cegos moralmente, cegos espiritualmente. Agora, Saulo literalmente não estava enxergando, e esse vai ser o espinho na carne dele pelo resto da vida dele. Mas apesar disso, Saulo,
ele passa a ter uma visão espiritual, ele passa a compreender a Deus e as coisas de Deus. Guarde essa palavra, esses versículos 12 a 18, porque aqui está um resumo do testemunho, da conversão, do que aconteceu para que os olhos dele fossem abertos. Pois o Senhor disse para ele: levanta-te, eu tenho um objetivo na tua vida, agora você vai ser minha testemunha e vai ajudar a que outras pessoas também abram os olhos. O versículo 18 vai nos dizer para abrir os olhos das pessoas. Daqui a pouquinho aprofundaremos mais sobre esse verso 18, mas antes de nos determos no verso 18, vamos ver a parte quarta ali, Paulo, servo obediente. Veja agora dos versículos 19 em diante, ele diz: por que é que eu ajo dessa forma? Eu estou simplesmente obedecendo a Deus. Verso 19: portanto, diante de tudo que eu falei, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Pelo contrário, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e depois em Jerusalém, por toda a Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras próprias do arrependimento. Por causa disso, os judeus me prenderam no templo e procuram matar-me, mas tenho alcançado auxílio da parte de Deus e até hoje continuo testemunhando tanto a gente comum como a pessoas influentes, como o senhor, ó rei, ó governador, não dizendo nada senão o que os profetas e Moisés disseram que haviam de acontecer, isto é, como Cristo deveria sofrer, e como ele seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo e também aos gentios. Enquanto Paulo fazia desse modo a sua defesa, Festo disse em alta voz, deu um grito e disse: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo agora está aqui dizendo: eu não fiz nada mais do que apenas ser obediente a Deus. Eu estou procurando testemunhar, estou procurando fazer com que pessoas também entendam que ele morreu, ressuscitou, está vivo e voltará. Eu estou tentando fazer com que também os outros abram os olhos e vejam como eu tive os olhos abertos e vi. Oh, meus amados irmãos, a nossa oração é para que muitas e muitas pessoas também possam ter esta maravilhosa experiência de abrir os olhos. Veja essa próxima tela, verso 18: chamados para abrir os olhos. Paulo diz no versículo 17, a partir do versículo 12 em diante: Jesus se encontrou comigo, eu me encontrei com Jesus, ele abriu os meus olhos, ele me chamou para ser sua testemunha, e agora ele, verso 18, ele me enviou para abrir os olhos dos outros. Abrir os olhos para quê? Veja no versículo 18, viu Luiz? Davi, veja aí, Davi. Abrir os olhos para quê? Abrir os olhos para ver o quê? Verso 18, olha aí: para abrir os olhos a fim de que, em primeiro lugar, se convertam. Converter quer dizer dar meia volta. Se converter quer dizer parar de seguir naquele caminho que estava indo no caminho do inferno. Agora se converter para abrir os olhos e ver 4 coisas
Quem me ajuda aí? Quais são as 4 coisas que uma pessoa que estava perdido precisa abrir os olhos e ver? Quais são as 4 coisas? A primeira, olha só, a fim de que se convertam de onde? Das trevas para a luz. Nós, os seres humanos, tivemos os olhos cegados por Satanás. Há pouco meu irmão Belírio pregava aqui, cantava aqui e dizia: como custou para que eu pudesse ver? Foi isso? Eu custei a ver, disse o Belírio, eu custei a ver. O ser humano está cego por Satanás. Paulo custou a ver pela sua religiosidade. Tem gente que custa a ver pela sua inteligência, é inteligente demais, acha que sabe demais. Tem gente que custa a ver por causa do seu prazer no pecado. Conversei com um jovem agora à tarde, um dos jovens que dizem: eu gosto de viver num todo, eu gosto de voar de asa delta para interagir com o ar. Eu gosto de ir para a mata para interagir com a natureza. Eu gosto de ir para a água para interagir com o mar. Eu gosto de viver no cosmos. Eu falei: mas um pouco mais, além do cosmos. Estou te falando de algo além. E como é difícil o ser humano entender. Há um tempo passado falei com alguém que estava aqui perto da igreja. E depois de falar do Evangelho de Cristo, de Jesus, e eu entrei aqui para dentro da igreja dizendo: mas se essa pessoa tivesse a mínima ideia do que é que eu estou falando, do que é que eu estou oferecendo, do que é que está à disposição dela, essa pessoa correria e chegaria aqui dentro antes de mim, se curvaria e diria: eu quero este Deus. Mas o fato é que as pessoas estão cegas e não têm a mínima ideia de que estão a um passo do abismo. Quando a gente olha para a própria Bíblia, vamos ver, por exemplo, Tiago, irmão de Jesus, que durante o tempo da vida de Jesus, aqui na terra, não se converteu. Judas, o irmão de Jesus, da mesma forma. Foram 2 que só se converteram depois da ressurreição de Jesus. Vamos nos lembrar de Agostinho, um homem que vivia a sua trajetória na cegueira, mas um dia Deus abriu os olhos de Agostinho, e ele se tornou um defensor da fé, assim como aqueles que se embrenharam pelo caminho eu quero provar que a ressurreição é falsa, não houve, alguém diz. E começou a estudar, e então ele descobriu, a ficha caiu e ele entendeu, e agora ele se tornou um dos maiores defensores da ressurreição, dos maiores instrumentos para ajudar pessoas a abrirem os olhos e crerem também na ressurreição. Então, nós devemos falar, testemunhar e orar para que as pessoas abram os olhos e percebam 4 coisas. A primeira, se convertam das trevas para a luz. Segundo lugar, do poder de Satanás para Deus. Deixar de servir ao maligno, à carne, para servir a Deus. Terceiro, para que receba o quê? Perdão dos seus pecados, não apenas do pecado original, o pecado que leva para o inferno, mas do pecado que cometemos diariamente e que precisamos confessar a Cristo para que Ele nos limpe diariamente. E ainda oramos a Deus para que as pessoas abram os olhos e possam também receber o título, receber a herança, receber a salvação das suas almas.
Quantos aqui já tiveram os olhos abertos, já se converteram das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus, já receberam perdão dos seus pecados e já têm os seus nomes escritos no livro da vida? Quantos já passaram por esta maravilhosa experiência? Aí dos que nos ouvem, dos que nos assistem, dos que participam do culto desta noite, você também já experimentou esta maravilhosa transformação na sua vida? Eu e você, nós que agora sabemos disso, vamos ficar com tudo isso só para nós? Não vamos também usar todos os meios possíveis para que outros também abram os olhos e compreendam? Sim ou não, Maurício? Sim. O que será caro demais? O que será caro demais? Paulo está querendo que o rei Agripa e que o governador Festo entenda: Jesus é o Messias, ele morreu, ressuscitou, governa sobre tudo e sobre todos. Cada rei, cada governador e cada homem e mulher, por mais humilde que seja, precisa abrir os olhos para entender esta verdade. E quem experimentou isso um dia, agora vai querer também abrir os olhos dos outros. Veja, queridos irmãos, que defesa bem preparada o apóstolo apresentou. Veja aí, vamos lá juntos comigo. Miller, próxima tela, vamos lá. Paulo, em Atos 26, faz esta apresentação bem ordenada. Leiam comigo, vamos lá, quem está em casa também me acompanhe. Em primeiro lugar ele diz, versos 4 ao 11, seu judaísmo completo. Ele não era um religioso de nome, não. Ele era praticante. Em segundo lugar, sua conversão, o abrir os olhos, não foi uma coisa humana, foi uma operação milagrosa de Deus. Terceiro, o seu ministério para com os judeus e os gentios também agora é intenso. Ele está disposto a morrer se for preciso. Por quê? Porque a sua vida de obediência à santa vontade do Senhor o leva à prisão e ele prefere continuar preso do que rejeitar, do que desobedecer a Jesus. Agora, irmãos, quando Paulo prega isso, qual foi a reação do rei? Qual foi a reação do governador? Vamos ver juntos qual foi a reação deles? Veja aí essa próxima tela. Olha que coisa estupenda, olha que coisa impressionante, porque o homem, versículo 24, enquanto Paulo fazia desse modo a sua defesa, Festo, o governador, disse em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar, as muitas letras te levam à loucura. Qual foi a reação de Festo? Qual foi a reação? Dizer que Paulo estava louco. Tem gente que está cega, irmãos, por mais que a gente fale, a pessoa não entende, não compreende. E aí, irmã Sara, nós precisamos entrar em oração. Esgota a nossa força. O que é que Paulo diz para Festo? Olha só o que é que Paulo diz para Festo. Mas Paulo disse: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, estou dizendo palavras verdadeiras e de perfeito juízo, porque, ó rei, diante de quem eu falo com liberdade, sabes dessas coisas. Não creio que algo disso lhe seja desconhecido, porque essas coisas não aconteceram em algum canto às escondidas. Agora, Paulo está dizendo: não, eu não estou louco, estou dizendo palavras verdadeiras. Olha
a ação de Paulo, versículo 27. Crês nos profetas, ó Agripa? Eu sei que crês. Então a conversa foi com o Festo, o governador, que chamou Paulo de louco. Ele disse: eu não estou louco. E ele muda o foco da conversa para o rei. Rei, eu sei que o senhor crê, eu sei que o senhor conhece, nada disso é oculto. E faz uma pergunta: tu crês nos profetas, ó rei? E ele faz a pergunta e já dá a resposta. Mas qual foi a reação de Agripa, o rei Agripa, para Paulo? Verso 28. Agripa disse a Paulo: por pouco me convences a me tornar cristão. Olha só, o rei aqui está dando aquele de João sem braço, aquele do quase crente. Eu estou em cima do muro. As tuas palavras são fortes, quase você me faz tornar cristão também. Hein, irmão Fernando, o Carlos, o que é que Paulo diz quando Festo diz essa palavra? Verso 29, olha lá, verso 29, Paulo respondeu: queira Deus, que por muito ou por pouco, não somente tu, ó rei, mas também todos os que me ouvem se tornassem iguais a mim, exceto nessas algemas. Paulo estava preso, mas Paulo diz: quem dera, que não apenas o senhor, ó rei, mas que todos pudessem também se tornar cristãos. Quem dera que todos tivessem os seus olhos abertos e pudessem ver. Quem dera. Assim o inferno estaria vazio, assim os céus estariam cheios, o céu estaria cheio. A reação de Paulo a Agripa, versículo 30, o rei levantou-se, bem como o governador e Berenice, e os que com eles estavam assentados, retirando-se, diziam uns aos outros. Agora os juízes falam entre si, diziam uns aos outros: este homem não fez nada digno de morte ou de prisão. E qual é a sentença final? Verso 32, qual a sentença? Qual o parecer final? Então Agripa disse a Festo, o rei disse para o governador: este homem bem poderia ser solto, se não tivesse apelado para César. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Este mundo, irmãos, pode nos fazer toda e qualquer acusação, mas que nunca tenham acusação de erro nosso, como vasculharam a vida de Daniel. Se levantaram contra Daniel, mas fizeram um vasculhar na vida dele, e nada acharam que pudesse contaminar aquele servo. Que Deus ajude a cada um de nós. Primeiro lugar, que cada um que está ouvindo agora, os que ouvirem depois, em nome de Jesus, tenha misericórdia da sua alma. Se você não entende, diga para Deus: Deus, eu não entendo, mas eu não quero ir para o inferno. Deus, abre os meus olhos para que eu veja. Diga para Deus, e Ele vai te mostrar a igreja, vai te mostrar a forma, Ele vai te dar oportunidade para que você, assim como Saulo, tenha os olhos abertos. E quem um dia teve os olhos abertos, agora tem uma missão: usar todos os meios possíveis e impossíveis, para que outros também abram os olhos, viu, irmão Júnior? Para que outros também abram os olhos, e assim, naquele dia, nós termos o privilégio de saber: este aqui chegou a
através do meu testemunho, eu contribuir para que essa pessoa também pudesse hoje estar aqui na casa do Pai. Que muitos e muitos e muitos naquele dia possam dizer: olha, eu estou aqui, Deus usou a vida da Sara, Deus usou a vida da Doris, Deus usou a vida de pessoas para que eu chegasse aqui. Que eu e você sejamos estas pessoas que ajudam outras pessoas a também abrir os olhos. Amém? Que assim seja, que Deus nos abençoe.